E aí, seus pobres, hoje vamos fazer o passo a passo de como pesquisar aluguéis em 2024 sem a ajuda de uma imobiliária. Fiquem até o final do vídeo para aprender a buscar aluguéis de maneira eficiente, tendo a vantagem de fazer um contrato menos custoso, porque será um acordo entre você e seu locador. Para você ter uma ideia dos custos, o valor que o locador paga à imobiliária é de 100% da primeira parcela do aluguel e 10% das parcelas seguintes. Além do valor abusivo cobrado pelas imobiliárias, é mais provável você conseguir um aluguel sem seguro, fiador ou calção, alugando diretamente com o proprietário, ou pelo menos conseguir um valor de calção menor. Além disso, daremos dicas bônus do que você precisa prestar atenção ao visitar um apartamento ou uma casa. Apesar de ser mais fácil alugar com a imobiliária, você terá um custo muito mais elevado. E como você é pobre, como a gente, não vai querer dar esse vacilo, né? Nosso passo a passo vai ser focado no site da OLX. É o site que a gente recomenda para buscar aluguéis. Lembrando que não estamos sendo patrocinados por esse site, é apenas o mais vantajoso a se pesquisar. Deixe aí nos comentários outros sites ou meios que vocês achem legal para conseguir um aluguel sem imobiliária. Se você tem um computador ou notebook, basta colocar OLX no Google e entrar no site deles. Você também pode utilizar o aplicativo de celular para poder fazer essa pesquisa, mas lembrando que no aplicativo não tem tantos filtros quanto o site tem. Vamos iniciar clicando na opção Imóveis. Após isso, Apartamentos para alugar. E em seguida, basta clicar na cidade que você deseja morar. A partir daí, é necessário selecionar os melhores filtros de acordo com a sua necessidade. Você deseja apartamentos, casas ou quartos? Basta selecionar a opção que deseja. No caso aqui, a gente vai trabalhar em cima de apartamentos. Selecione o preço máximo e mínimo que deseja pagar no aluguel. Isso vai variar de acordo com a sua realidade. Se você está em São Paulo, por exemplo, os preços vão variar entre 20 a 30 mil reais um kitnet. Mas como a gente está em João Pessoa e estamos procurando um apartamento de 2 quartos, eu vou colocar a faixa entre 800 a 1.500 reais. O IPTU e o condomínio você pode deixar em branco, porque geralmente ele vai estar incluso no valor do aluguel. Caso não esteja, é necessário você se atentar a esses custos. Selecione o número de quartos. Geralmente o número de banheiros não influencia em nada para mim, mas caso você deseje mais de um banheiro, você pode selecionar essa opção também. A vaga de garagem você pode deixar em branco, mas pergunte sempre diretamente ao proprietário, pois nem todos vão informar se tem ou não vaga de garagem, o que pode limitar demais sua busca. O resto você pode deixar em branco mesmo. As demais condições que você tiver na hora de buscar um imóvel, você vai avaliando por si próprio nos anúncios, sem a necessidade de colocar mais filtros. O ideal é você ordenar os anúncios por mais recentes, para você receber as ofertas que estão mais novas no site. Após isso, é hora de selecionar os bairros. Para pesquisar qual é o melhor bairro para você, você vai no Google Maps, escrever o nome da sua cidade e anotar os bairros que melhor se encaixam nas suas necessidades. Lembre que bairros próximos a metrô, faculdade, escolas, praias ou próximos do centro vão ter aluguéis muito mais caros, mas serão muito mais práticos para você viver. Tudo isso depende da sua necessidade e da sua condição financeira também. Após anotar os bairros que você deseja morar, vá na opção Escolher bairros e selecione os que você deseja. Ao clicar no anúncio, você vai conseguir perceber se é de imobiliário ou não pela descrição. As imobiliárias colocam o número do Cresce dos seus corretores, ou seja, o registro deles, para passar mais credibilidade. Alguns anúncios pessoais também vão estar informando que você pode tratar diretamente com o proprietário. Esses são os anúncios ideais para você, porque eles não passam por imobiliária. Caso você se interessar por algum, entre em contato com o dono do anúncio, de preferência por WhatsApp, porque a maioria não vai te responder na OLX. Uma dica extra é que temos também grupos de Facebook. Basta você pesquisar no aplicativo ou no site do Facebook, né? E digitar aluguel mais o nome da cidade que você quer morar. A partir daí você seleciona a entrada nos grupos, você solicita, né?
E lá você vai ter diversas opções de aluguel particular, ou seja, sem a necessidade de corretor. A partir de agora vamos entrar na dica bônus só para você que ficou até o final do vídeo. Essas dicas bônus se tratam de dicas para você ir visitar o apartamento. Quando a gente vai visitar um apartamento, a gente precisa se atentar a vários detalhes para a gente não acabar ficando com um imóvel que é ruim ou que tem defeitos que vão incomodar nosso dia a dia. Então, o primeiro passo quando você for visitar um apartamento ou casa é verificar a incidência do sol. Por exemplo, quando está amanhecendo, o sol bate aonde? No período da tarde, onde é que o sol vai estar posicionado? E você escolhe dessa forma de acordo com a sua preferência. Lembrando que a incidência do sol muda ao longo das estações do ano. Elas podem ser bem diferentes no inverno ou no verão. Você pode usar o Google Earth ou aplicativos de celular como trajetória do sol. Para mim, a melhor opção é com incidência de sol pela manhã, pois à noite o apartamento fica mais fresco. Eu queria dar aqui o exemplo da minha irmã, que alugou o primeiro apartamento dela no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Esse primeiro apartamento que ela alugou aqui, ela teve um grande problema com incidência solar, porque o apartamento tinha muitas janelas. Porém, no verão, o sol batia na frente, com calor que chegava a 42 graus em janeiro. E o sol estava batendo na casa toda. Ficava mais calor ainda. Durante o inverno, o sol passava por trás do apartamento. Então, quando ela queria que batesse sol, não batia. Então, podia chegar a 2 graus de temperatura sem o sol. Se essa situação fosse inversa, seria algo muito melhor. No segundo apartamento que ela pegou, ela já se atentou a esse detalhe importante. Sempre avalie as paredes em busca de infiltração em mofo. No caso de infiltração, é necessário saber se o problema já foi resolvido, se é recorrente ou se foi um caso isolado. No caso de mofo, grandes quantidades podem fazer mal à saúde. Se for pouco, dá para utilizar produtos e remover. Mas caso o mofo seja proveniente de uma infiltração, não vai haver produto que resolva, a não ser que você resolva a infiltração. Eu quero dar um exemplo aqui do terceiro apartamento que eu morei minha vida toda. E foi o apartamento que eu morei mais tempo também. Foi o meu apartamento de infância. Ele tinha um problema de infiltração recorrente. Essa infiltração vinha de rachaduras que tinham na estrutura do prédio, tanto na lateral quanto na parte de cima, da cobertura, porque eu morava no último andar. Então, o que acontecia era, o tempo todo, as paredes estouravam a tinta por causa da água, e o excesso de umidez fazia Não, você é burro, cara, que loucura. com que o mofo fosse recorrente o tempo inteiro. Então, isso é algo a se observar. Você tem que ficar atento a esse tipo de coisa, porque se você alugar um apartamento dessa forma com contrato, você só vai poder sair de lá depois do final do contrato, ou vai acabar pagando um valor a mais. Lembre sempre de verificar o padrão das tomadas e se estão todas funcionando. Verifique também a pintura do apartamento, porque se te entregaram pintado, você vai ter que devolver da mesma forma. Lembre também de olhar os armários, se eles estão abrindo corretamente, se estão empenados, enferrujados, se as juntas estão funcionando direitinho. Quando você pega o apartamento de uma forma, você tem que devolver da mesma forma. E, por isso, também tire sempre fotos e faça vídeos da casa quando você for visitar. E antes de assinar o contrato, para você ter uma garantia de que no final do contrato você será cobrado apenas do que já havia na casa inicialmente. Antes de finalizar a negociação, pergunte a alguns vizinhos se o bairro é seguro, como é morar no bairro, se eles indicam que você aluga um apartamento ou casa por ali, isso pode salvar de algumas situações inusitadas. Verifique se as regras do condomínio são compatíveis com o seu estilo de vida, pois nem sempre nos adaptamos às regras pré-estabelecidas na localidade. Temos que respeitar a vizinhança que mora lá. Um exemplo bem claro que eu tenho disso é, recentemente, há um mês atrás, eu fui visitar um apartamento em um bairro legalzinho, perto do centro. O apartamento até que era legal e tal, eu gostei. Mas quando eu fui perguntar aos vizinhos como é que era morar no bairro, eles me responderam que, embora não existisse violência contra os moradores do bairro, o tráfico era constante. E acontecia em determinada localidade dali, que era numa praça desse bairro. Quando eu fui andando em direção a essa praça, eu vi 2 casos de tráfico de drogas utilizando moto. E realmente não é algo que eu queira, por exemplo, para minha família, morar num lugar onde o tráfico de drogas ocorre escancaradamente. Outra situação também que pode ocorrer é você se muda para um lugar onde tem regras que você tem que seguir e você tinha o costume de agir morando em casas de rua
que não são condomínios. E aí muita gente não se adapta porque o condomínio vai ter muitas regras que podem acabar não sendo compatíveis com sua baderna. Se você gostou do conteúdo que viu até aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal e não perca nenhuma novidade. Valeu!